Shalom! Hoje o nosso tema é quebrando as correntes da mente. Nós temos muitas prisões, por isso que o tema é quebrando as correntes. Mas você aceita essas correntes porque você não as enxerga. É fácil aceitá-las. Mas hoje você vai enxergá-las e você vai quebrar uma a uma. Eu quero apresentar para você 7 correntes que podem ser quebradas. É muito vasto o assunto, então eu vou deixar de uma forma bem prática para você aplicar. Eu poderia fazer um vídeo de 1, de 2 horas, mas eu vou fazer um vídeo curtinho, só para você ir quebrando todas essas correntes na sua mente. Você é livre para pensar, mas muitas vezes se torna prisioneiro dos pensamentos. E você vai aprender a ser livre com este vídeo. A primeira prisão, a primeira corrente a ser quebrada é a corrente da autodepreciação. Quando você tem baixa autoestima, é porque você não se valoriza. Você tem uma autodepreciação dentro da sua mente. Você pensa a seu respeito, são pensamentos de desvalor. Você olha para o espelho e você acha que você não é nada, você não é ninguém, você não tem nenhum talento, e isso é impossível, foi Deus que te criou e Deus não errou com você. Você tem talentos que você não conhece, você tem valor. Sabe por quê? Eu vou te apresentar um salmista chamado Davi, no Salmo 139, como é que ele se via. Ele poderia se ver com aquilo que não era tão positivo. Ele poderia dizer: eu sou o filho desprezado, eu sou muito baixinho, eu não tenho tantos músculos. Ele poderia ser prisioneiro desses pensamentos, mas Davizinho era livre na sua mente. Olha o que ele pensava. Salmo 139, no versículo 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Ele está falando, se você ler o Salmo 139 inteiro, você vai ver como Davi entende o valor dele. Eu sou especial, Deus escreveu a meu respeito no livro da vida, os pensamentos de Deus são preciosos, que extraordinária a forma que Deus me criou. Se Ele me criou de forma extraordinária, então eu sou especial. Essa era a forma de Davi se ver. Você quer... mas eu não quero. Como eu faço para combater a autoestima? A baixa autoestima. A baixa autoestima vem de uma autoimagem distorcida. Autoestima é como eu sinto a meu respeito, como eu me sinto a respeito de mim mesmo. Agora, autoimagem é como eu me vejo. Então, o que precisa ser mudado? Primeiro, a forma que eu me vejo, para depois a forma que eu sinto a meu respeito. Então, Davi, ele se via como uma pessoa especial, amada por Deus e com um plano extraordinário de Deus. Quebra essa corrente, você não é diferente de Davi. Você é especial, você é amado por Deus e Deus escreveu linhas extraordinárias sobre a sua vida. Primeira corrente quebrada. Segunda corrente a ser quebrada na sua vida é a corrente, eu coloquei aqui para a gente seguir uma linha. Pensamentos perturbadores, aflição e angústia. Esses são pensamentos que atordoam qualquer pessoa. Quando a perturbação, a preocupação entra na sua mente, é uma corrente, você fica aprisionado com essa, você pensa nesses pensamentos de aflição e perturbação o dia todo e eles te desestabilizam. Você já começa o dia desestabilizado. Como quebrar a corrente desses pensamentos perturbadores? Mais uma vez, nós precisamos ir
para um salmo. Desta vez o Salmo 55. Porque pensamentos perturbadores são pensamentos de ansiedade. E a ansiedade, a perturbação, a angústia, elas andam de mãos dadas. Então, vamos ler como estava o salmista no Salmo 55. No Salmo 55, você está aí pertinho, né? Olha a aflição do salmista e continua sendo o nosso querido Davi. Salmo 55, no versículo 4. Olha em que estado ele estava. O meu coração estremece no peito. Terrores de morte caem sobre mim. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então eu disse, quem me dera ter asas como a pomba, voaria e acharia descanso. Eis que eu fugiria para longe, ficaria no deserto, depressa eu me abrigaria do vendaval e da tempestade. Você vê que o que está dominando aqui Davi, os pensamentos de Davi, a despeito da fé que ele tinha, da vida com Deus, é a ansiedade, é o medo, é a perturbação, a aflição, a angústia. Ele está dizendo, e olha que de forma crescente, olha o que ele está dizendo, temor, tremor, horror. Você está vendo que os pensamentos foram tomando conta da sua mente e de forma crescente ele foi perdendo o controle. Um homem ungido, um homem que amava Deus, mas ele foi perdendo o controle da situação. E como é que Davi ele pega nas rédeas de novo? Como é que ele assume o controle dessa situação na sua mente? Lutando, porque pensamentos são para serem gerenciados e não ficarem desgovernados na sua mente. Você tem que pegar na rédea e falar, não, eu não vou me deixar pensar, eu não vou ficar pensando esses pensamentos, eu escolho pensar outras coisas, eu vou gerenciar os meus pensamentos, eu vou dar choque de realidade nessa perturbação. É isso mesmo? O problema tem esse tamanho mesmo? E você de fato não tem nenhum tipo de solução ao seu alcance? É esse tipo de choque de realidade que você precisa dar para quebrar essa corrente. Será que Davi, ele fez isso? Com certeza. Olha o que Davi, ele fala para ele mesmo no versículo 16. Eu, porém, tem um porém, ele fez algo diferente. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz, e em paz ele livra a minha alma dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhes responderá. Você viu o que Davi fez? Bom, eu não tenho nada ao meu alcance além de orar, então eu vou orar. Eu não vou deixar a perturbação tomar controle. Eu vou orar porque Deus me ouve. Eu vou orar porque Deus age. Está vendo? Olha a forma de pensar. Ele estava quebrando correntes. Deus é fiel. Eu vou orar porque Deus é fiel. Ele já me ajudou em outras circunstâncias. Ele vai me ajudar nesta também. E você viu o que ele falou? E a paz entrou na minha mente. Quando ele começou a pensar, talvez, bom, o mesmo Deus que me livrou de Golias é o Deus que me livra agora da perseguição de Saul. O mesmo Deus que me livrou de ursos e leões, é o Deus que me livra agora nessa situação. Você está vendo? É a forma de pensar, muda o seu ânimo, muda a sua atitude. Então, segunda corrente a quebrar são as preocupações, a aflição, a angústia na sua mente. Esses pensamentos, eles desgovernam a sua vida. Agora, terceira corrente a ser quebrada são pensamentos de tristeza e depressão. Mais uma vez iremos para Salmos. Salmo capítulo 6. Eu poderia ir para muitas situações, mas eu escolhi você ficar em Salmos, porque aqui a gente vê a alma dos salmistas. Até aqui nós estamos vendo a alma de Davi, que era um homem que tinha intimidade com Deus, mas tinha problemas como você, correntes na alma, feridas nas emoções. Então, Salmo 6 é mais uma vez Davi. Então, eu falei sobre pensamentos de tristeza. Olha como estava Davi no versículo 6 do Salmo 6. Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito de minhas lágrimas e
o alargo. De tristeza os meus olhos se consomem, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Mas no versículo 9 ele diz: o Senhor ouviu a minha súplica e o Senhor acolhe a minha oração. E eu quero que você leia comigo também o versículo 3. Olha o que Davi, ele fala no versículo 3: a minha alma está profundamente perturbada. A perturbação aqui de Davi, essa corrente, é de tristeza. Você viu que ele só chora a noite toda. Ele alaga o travesseiro dele com as lágrimas. É Davizinho falando. E, sabe, é tão fácil deixar que os pensamentos de tristeza dominem a nossa mente. Porque nós temos a vitimização, ela é mais fácil do que você superar dores. É mais fácil você ter dó de você mesmo do que você dizer: não, essa dor, eu escolho que essa dor não me destrua. Eu quero ficar mais forte com essa dor. Eu não estou dizendo que você não pode chorar. Eu não estou dizendo que você não pode ficar triste. Eu estou dizendo que você precisa reagir. Porque você precisa pensar da seguinte forma: o passado já passou, eu não tenho como mudar. Eu tenho como fazer algo agora, no presente. Eu preciso mudar a minha atitude no presente. Eu vou dar o exemplo de outra pessoa para não ficar só com Davi, para você entender. É Ruth. Quando você olha para Ruth, você vê, essa mulher foi assolada pela dor. Ela perdeu o sogro, o cunhado e o marido. 3 mortes, 3 tragédias que a desestabilizaram. Ela podia ter ficado eternamente chorando do lado do caixão, sentindo pena dela mesma. Ah, porque eu, tão jovem, não tenho filho, eu perdi tudo na minha vida, tão jovem já fiquei pobre, eu não tenho ninguém que me ajude, que me sustente. Ela poderia ficar. Claro que ela tinha que chorar a perda do marido, do sogro e do cunhado. Claro que ela sentiu esse impacto da dor. Mas ela precisava, depois de ter feito o luto, ela precisava fazer o que ela fez, tomar uma decisão. Eu ainda respiro, eu ainda estou vivo, então eu ainda tenho uma chance. Eu vou, o que eu tenho para eu reagir? Bom, a minha sogra disse que tem pão. Eu não vou morrer de fome. Ela disse que recebeu notícia que tem pão em Belém, então eu vou com ela. Eu vou contigo, minha sogra. E ela via que a sogra sempre orava e que ela confiava num Deus, e ela já tinha ouvido relatos dessa sogra de que Deus faz milagres. Então eu vou servir esse Deus maravilhoso. Eu tenho uma nova chance. A minha vida pode recomeçar. Então Ruth tomou uma decisão. Eu vou prosseguir. É aquilo que eu sempre ensino aos meus alunos. Não veja as tragédias. Quando acontece algo, a adversidade chega, o dia mau chega na sua vida, não veja como um ponto final. Veja como uma vírgula. Respira fundo e continue, mas não deixe que os pensamentos fiquem agarrados no passado. Esses pensamentos vão te destruir. Esses sentimentos de impotência, ele vai te aniquilar. Você precisa se reinventar, superar. Você nasceu para superar, para renascer. Renascer do meio das cinzas como a nação de Israel sempre fez. Quem diria agora, quando você pega um avião e vai para Tel Aviv, e você desce naquela nação e vê o espetacular que é aquela nação, alta tecnologia, em agricultura, em informática, em medicina, em tudo. É um país lindo. Você lembra que há pouco tempo atrás eles foram dizimados? Em 1948 eles voltaram com o sentimento: vamos lutar, vamos reconstruir. Nós temos uma palavra de Deus, então tudo é na tua mente. Eles decidiram não ficarem lamentando eternamente o Holocausto. Ficaram tristes, choraram, até hoje lembram, mas não fazem com que isso consuma a força deles, mas pelo contrário, pega a pedra que atiraram em você e faça degraus para você subir na vida. É quebrar a corrente da tristeza, é essencial. Até aqui você já quebrou algumas correntes. Agora você precisa quebrar a outra corrente, que é a corrente número 4. Você precisa quebrar a corrente do medo.
O medo aprisiona, o medo distorce a sua visão, o medo faz com que você veja as coisas muito maiores do que elas são. De repente, uma barata fica do tamanho de um leão. Um muro, como os espias viram, que era alto, eles viram mais alto do que ele era. Eles disseram que chegava até o céu. Você vê as coisas muito mais difíceis do que elas verdadeiramente são, porque o medo, ele mente. O medo distorce a realidade. O medo te cega para a solução. Então, é isso que Jesus fez. É quando o Senhor se apresentou como Jeová Shalom para Gideão, ele foi ali quebrar a corrente do medo na mente daquele homem que tinha liderança. Foi Deus que deu para ele. O Senhor falou: ei, homem valente. Gideão não se via porque o medo estava dominando a sua mente, mas ele tinha características que Deus tinha dado a ele. Deus tinha dado liderança, Deus tinha dado unção para Gideão, mas o medo, a corrente do medo estava neutralizando Gideão. E Jesus ali, o Senhor se apresentou para Gideão. Era ele, antes mesmo de se tornar o verbo se fazer carne, o Senhor apareceu para Gideão, quebrando primeiro, tendo uma conversa para quebrar a corrente do medo. A conversa foi nada mais, nada menos do que mostrar a Gideão: eu desci dos céus, eu estou com você. Quando Gideão entendeu, Deus está comigo, eu vi o Senhor, e ele é Jeová Shalom, o Deus da paz. E ter esse encontro com essa realidade, aquele que é todo-poderoso desceu para falar comigo, e ele disse para eu ir, que eu vou vencer, então eu vou acreditar nesta palavra. Quando as correntes do medo dizem para você e transforma em crenças limitantes: eu não posso falar em público. Quem disse que você não pode falar em público? Você vai ficar limitado pelo medo como Moisés? O Senhor também quebrou essa corrente do medo na vida de Moisés. Espera aí, Moisés, você pode sim, eu sou com você. Eu não estou errando não. Eu te dei habilidade para você falar. Mas Moisés, ele precisou ser convencido desta verdade, porque a mentira, o medo mente, e essa mentira era muito mais forte na mente dele. E eu quero te convidar agora a quebrar todas as mentiras que dizem que ninguém te ama, que você não pode, que você não consegue. Todas as mentiras sejam quebradas na tua mente agora, em nome de Jesus. Quando as mentiras que dizem que não tem saída para você, tem. Enquanto você estiver vivo e respirando, tem saída para você sim. Então não deixe que o medo te domine, não deixe que as crenças limitantes direcionem a sua vida, ou você vai ser totalmente paralisado e neutralizado. Vamos quebrar outra corrente? Eu quero agora, eu marquei aqui para você quebrar as correntes das dores e dos traumas. Se você não quebrar agora, essas dores vão determinar quem você é e quem você será. Eu vou te dar um exemplo que eu gosto muito de mostrar, como uma princesa, filha de Davi, Tamar. O dia mal chegou na vida dela, aconteceu algo, uma dor, um trauma. Quem não ficaria traumatizado com uma violência sexual? Ela foi violentada pelo seu meio-irmão. E isso desnorteou a vida dela, claro. É uma dor profunda, é um trauma. Mas ela era maior do que essa dor. Ela poderia ser Raabe, que era uma prostituta, refez a sua vida, porque ela que foi a vítima, ela não estava vendendo o corpo dela. Ela foi vítima de um estupro. Por que ela ficou limitada naquele trauma? Está escrito que ela ficou envergonhada e na casa do seu irmão. Nunca mais ela saiu para a rua, nunca mais ela foi para a casa do seu pai, Davi. A dor tomou conta da sua mente. Na mente dela, todo mundo apontava o dedo para ela. Na mente dela, todo mundo lembrava do que tinha acontecido com ela todos os dias. Eu garanto que Raabe, que era prostituta e antes de conhecer a Deus e se tornou uma princesa, quando as pessoas olhavam para Raabe,
aquela princesa, ninguém mais lembrava. E se lembrasse, diria: que lindo essa vida, olha só como Deus sempre dá uma nova chance. Você não é aquilo que aconteceu com você, você é maior do que o que aconteceu com você. Você precisa sair desta prisão. Você precisa sair deste cárcere mental. Você precisa de ver a oportunidade que Deus está te dando hoje para você refazer a sua vida. Então não deixe que o trauma ou a dor do abandono, a dor da rejeição determine as ações do presente. Que você se torne muito maior do que a dor que veio sobre a sua vida, do que o trauma que chegou na sua vida. O trauma é uma história a ser contada, mas uma história de superação, em nome de Jesus. Eu quero dizer para você que o trauma, a dor, a perda da minha irmã, de forma muito trágica, foi um trauma na minha vida, mas eu fiz desse trauma até mesmo uma das minhas profissões, ajudar outros emocionalmente. Então eu quero te dizer que eu quebrei essa corrente na minha vida, esta prisão na minha vida, essa dor, porque ela deu cabo da sua própria vida num momento de extrema dor. Então eu falei: eu quero ajudar pessoas a superarem as dores. Você está vendo como você pode fazer do trauma a tua força? Então, quebre esta corrente na sua vida. Então, o último que eu quero colocar para você, a prisão número 6, é a da mágoa. A mágoa, o rancor, ele não pode permanecer como uma corrente, porque enquanto você não perdoar, você vai ficar ligado àquela pessoa. Você vai ficar vivo, vai ficar muito viva a dor. Você precisa, mas essa pessoa não merece. Mas se ela não merece o teu perdão, você merece. Porque quando você perdoa, você não está mudando a pessoa. Você está simplesmente liberando a sua vida da vida dela. Porque se esta pessoa quiser mudar, vai ser igual Jesus. Ele liberou a Pedro e ele liberou a Judas. Então, o que Pedro fez com o perdão de Jesus? Pedro quis ser uma nova criatura, Pedro quis ser o amigo, voltar a ser o grande amigo de Jesus. Então, o que Pedro fez com o perdão foi extraordinário, mas o que Judas fez com o perdão? Judas não mudou. Então, você não vai mudar a pessoa que você perdoa, mas a primeira coisa que você faz quando você perdoa, você quebra essa corrente e você não vai mais dormir e acordar com essa pessoa na tua mente e no teu coração. Você vai ser livre dessa situação. Quem vai viver as consequências? Não, eu estou vivendo a consequência do que essa pessoa fez para mim. Não, tenha certeza que quem vai viver as piores consequências é ela. Você vai adiante, você vai ser abençoado, você vai superar. Jesus, ele ressuscitou. Judas achou, não foi ele que matou Jesus. Jesus entregou a sua vida e Jesus ressuscitou. Não foi o que Judas fez que limitou Jesus. Não é o que essa pessoa fez para você que vai te limitar. Você vai ter uma vida extraordinária a despeito do que fizeram contra você. Mas tome essa decisão de quebrar esta corrente e se liberar, porque a raiz de amargura contamina a muitos, mas contamina primeiro a você mesmo. É a mesma coisa, não perdoar, é a mesma coisa que tomar um veneno todos os dias, um pouquinho de veneno todos os dias, até que você morra. Você não pode morrer. Seja livre, libere, perdoe e quebre todas as correntes em nome de Jesus. Temos muita coisa a falar, mas falaremos em um outro vídeo, que você possa colocar em prática e quebrar estas 6 correntes na sua vida em nome de Jesus. Se isso te ajudou, compartilhe esse vídeo com alguém e também não saia sem deixar o seu like para você ajudar o canal a ser mais relevante e chegar a mais pessoas. Que o Senhor te abençoe.